Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um dos clássicos russos. Então a gente vai falar sobre O Idiota de Fyodor Dostoiévski. Então vem aqui, me acompanha para mais uma resenha aqui no canal. Aqui, O Idiota do Dostoiévski, já estava na minha lista há algum tempinho, que ele já está aqui na estante, e eu decidi embarcar nele nesse mês de março e terminei de ler ele essa semana e já vim aqui fazer esse videozinho para vocês. Essa minha edição aqui é do Clube da Literatura Clássica, uma edição muito bonita, como todas as do clube. Tem essa capa dura, né? Tem essa outra arte atrás. O vídeo é muito, o livro é muito bonito. Eu vou gravar um outro videozinho curtinho para vocês, para mostrar na edição melhor depois. Mas essa aqui é a minha edição do Clube da Literatura Clássica. Tô lembrando de falar isso agora porque quase todos os vídeos eu esqueço de mencionar a editora e muitos depois vocês ficam, né, se perguntando, mas enfim. Então esse aqui é do Clube da Literatura Clássica. Então, pessoal, vamos conversar sobre O Idiota. Eu já adianto para vocês que esse é um livro, assim, muito denso, em vários temas, muito focado na psicologia, né? Então, ele é um drama que tem muito do psicológico. Eu acho que todas, né, as narrativas do Dostoiévski, né, têm essa característica, um realismo psicológico que ele escreveu durante esse período. Mas o Príncipe, a gente percebe muito disso em cada um dos personagens. Mas vamos lá então. O que acontece com a história? Na primeira parte do livro, o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte do livro, a gente vai conhecer o Príncipe Mishkin. Esse príncipe, né, que é o título de O Idiota. Esse príncipe, ele tem esse título, né, mas lembrando, pessoal, que na Rússia, o título de príncipe não era assim, um título de poder, entre aspas, mas não assim, muito alto, sabe? Porém, ele é príncipe, só que é mais pelo nome, porque ele não tem mais dinheiro, não é que ele nunca teve, na verdade, né? A família dele há muito tempo se perdeu, enfim. Então, atualmente, ele tá sem grana alguma. E esse príncipe, a gente encontra ele num comboio indo para a Rússia, né, para São Petersburgo. Então, aí a gente tem essa primeira imagem do príncipe aí. E ele começa a conversar com um outro rapaz que tem o nome de Rogojin. Eu acho que é assim, me perdoe pelas pronúncias hoje, tá, galera? Peço desculpas, mas a gente conhece o personagem também, o Rogojin. E ao contrário do príncipe, ele tá muito rico, né? Ele tem... O pai dele morreu, que tinha uma aposta que era muito rico, né? E ele herdou aí essa grande fortuna. Então a gente tem esses dois personagens e eles começam a conversar durante essa viagem no comboio. Então a gente já tem aí essa dimensão dos dois personagens, daqueles, né, que vai ser um dos personagens principais da história, o príncipe Mishkin e o Rogojin. Mas vamos voltar um pouco na história do príncipe. Esse personagem, gente, ele sofre de epilepsia, uma doença que também o próprio autor, o Dostoiévski, sofreu durante grande parte da sua vida, né? Toda a sua vida ele sofria de crise de epilepsia. Então, o personagem também. E por conta disso, ele foi fazer um tratamento no estrangeiro. Então, esse comboio que o príncipe pega é a primeira vez, depois de muitos e muitos anos, que ele estava vivendo na Suíça em uma aldeia isolada. Então, ele está retornando para a civilização, digamos assim. Então, esse é o primeiro contato que o príncipe também está tendo com o mundo em volta. É até engraçado porque ele mesmo já nem tem tanta familiaridade com a língua russa, né? Ele tem até algumas dificuldades no começo, por todo esse tempo que ele passou ali na Suíça. Então aqui a gente tem uma dessas características do príncipe, dele ter passado muito tempo no estrangeiro e ele sofrer, né, desses ataques, dessa doença. Então a gente tem isso. Mas aí, pessoal, a história vai se desenvolvendo. Mas o que eu quero chegar para vocês é apresentar alguns personagens e falar e mostrar que a trama vai se envolver em torno deles. Então a gente vai ter aí esse príncipe e o Rogojin. E aí a história vai avançando, o príncipe ele vai na casa dos conhecidos, ele conhece outras pessoas, ele vai conhecer 3 meninas que também são muito importantes ao decorrer da história, principalmente a Aglaia, que é a filha mais nova de um general, que ajuda o príncipe no começo. E essa Aglaia ela também tem uma participação muito importante para a história.
Mas aí a gente chega até o momento em que o príncipe, na casa desse general, que ele vai visitar à procura de apoio, porque ele não conhece ninguém lá em Petersburgo, só conhece esse general, ele vê um retrato de uma mulher extremamente bonita, uma mulher linda, linda, maravilhosa. E eles ficam, tipo, encantados com aquela beleza, porque não tinha nenhum ser humano que não ficasse encantado por aquela mulher. E essa personagem é a Anastácia Filipovna. Essa personagem, ela é extremamente reconhecida na literatura mundial pelo retrato, e aí ele começa a se perguntar quem seria essa personagem. E aí, gente, pra dar mais uma situada, porque assim, a história é bem longa, demora muito, é bem detalhado, quero dizer, demora muito pra chegar nesse ponto, mas chega um momento em que eles se cruzam, esses três personagens. O príncipe Michigan, o Rogojin e a Anastácia. Eles se cruzam e a partir desse primeiro contato entre eles que a nossa história vai se desenvolvendo cada vez mais. Mas o que é interessante a gente saber é que esses três são os personagens principais do livro, em que a gente vai comentar um pouco mais sobre eles agora. Eu quero falar para vocês sobre as características de cada um deles, porque eu acho esse o ponto central da história. Do livro, na minha opinião, é a maneira como Dostoiévski escreveu, como ele constrói esses personagens. Para mim, o ponto máximo da história são esses personagens. Principalmente a Anastácia, eu gosto muito eu gosto muito da personagem, é um pouco controversa, tem pessoas que não curtem ela, mas eu gosto muito do que ela representa, de como ela age, sabe, em alguns momentos. Outros nem tanto, mas alguns sim. Mas vamos lá primeiro para o príncipe Michigan. Então, pessoal, o príncipe, o Dostoiévski, ele mesmo disse que esse personagem do príncipe Michigan foi o personagem que ele teve mais dificuldades para escrever. Por quê, gente? O Dostoiévski, a gente sabe que ele era cristão ortodoxo. E aqui ele quis criar um personagem que fosse, de certa forma, a representação de Cristo. Como se Cristo estivesse na Terra novamente, de certa forma. Então ele quis colocar uma bondade absoluta em um personagem. Só que ele não queria que esse personagem fosse bobo, fosse um tolo. Porque ele já tinha visto, já tinha lido histórias em que a gente tem, que teve personagens assim, muito bons, que tinham uma bondade pura, ingênua, que tinham bons atos. Só que esses personagens, muitas das vezes, eram ou doidos, né? Tipo, tinha algum problema mental, ou era muito, muito bobo. Todo mundo fazia ele de tolo. E o Dostoiévski não queria que esse personagem, em sua personalidade, né, no seu interior, fosse dessa forma. Ele queria que não tivesse essas características. Então, ele diz que por isso, foi muito difícil escrever o Príncipe Michigan. Mas a gente tem essa característica dele, que é uma bondade absoluta. O Michigan, ele procura sempre ajudar as pessoas, ele é puramente bom, ele não tem nenhum traço de maldade em si, né? Então, o que acontece? A história se desenvolve e a história mostra que, eu acho que o principal também da história é mostrar-te como esse homem, com uma bondade pura, com algo repleto de coisas boas em si. O que acontece quando essa bondade absoluta entra em contato com o mundo doente, com uma sociedade em colapso, uma sociedade que não se importa com nada, que não tem religião, que não tem amor ao próximo, que não tem empatia. O que acontece quando surge um ser humano assim? Ele é tratado como o idiota, isso que é o título do livro. Então todo mundo, ao longo do livro, trata o príncipe como um idiota, como alguém totalmente besta, entendeu? Por quê? Por conta das suas ações. Ninguém em um mundo corrompido consegue fazer o que ele faz, entende? E além das pessoas verem isso e perceberem que ele é alguém diferente, não, eles veem ele como um idiota. E a partir do livro, todos os personagens vão ter essa visão do príncipe Michigan, né? Ver ele como idiota. Alguns depois mudam de opinião, outros alguém nem consideram ele um idiota, mas percebem que as suas ações são totalmente diferentes de todos os outros seres humanos que eles já cruzaram. Então, essa é a característica do príncipe Michigan. Ele é uma figura cristológica, é uma figura completamente boa em um mundo cruel, em um mundo que já está em total corrupção moral dos valores.
e a gente tem o Príncipe Michigan, ele é isso. E em oposto, totalmente o outro lado da moeda, a gente tem o Rogojin. O Rogojin, gente, ele é o, igual eu falei, né, ele é o completo oposto do príncipe. Ele é um ser humano que ele é obsessivo, que ele é egoísta, que ele é mau de certa forma, né? Ele não mede esforços para conseguir o que ele quer, ele tem impulsos de narcisismo. Igual eu falei, ele é o completo oposto. Então, o que acontece quando esses dois personagens, essas duas pessoas se chocam? Um bem absoluto e um mal absoluto. É o que a gente percebe ao longo da narrativa. E como terceiro personagem, a gente tem a Anastácia. A Anastácia, gente, a história dela é muito trágica. Ela é uma personagem extremamente trágica do começo ao fim. Ao longo do livro, acho que todo mundo que leu ou que vai ler tem essa percepção de que não tem como a Anastácia ter um fim bom para ela, porque ela mesma não quer isso. Acho que vocês vão entender melhor depois, ou quem já leu o livro. Então ela é uma personagem que ela já sofreu muito, ela já sofreu abusos desde a infância, e ela foi casada, não, na verdade não foi casada, né? Ela foi amante de um homem muito rico da alta sociedade, e como ela era só amante, ela ficou manchada na sociedade, né? Então ela tem aí ela não é uma pessoa considerada pura, né? Tipo, ela não é mais da sociedade. Ela não é considerada boa para a sociedade, entende? E por todo esse abuso que ela sofreu, ela em si, ela tem um impulso muito grande de autodestruição. Então ela é uma personagem que ela não acredita que ela pode ser salva, que coisas boas podem acontecer com ela, ou muito menos que ela vai ter um futuro bom, um futuro de alegria, de paz, ou minimamente de bem-estar, sabe? Dignidade, né? Ela não acredita que ela vai ser digna de algo. Essa é a palavra que eu tava procurando. Então, ela é uma personagem com que ela anda nessa corda, né? Ela anda nessa linha entre se autodestruir ou procurar salvação. E essa salvação é representada pelo Príncipe Michigan quando ele entra na vida dela. Então, eles vão ter aí um relacionamento. Ele pede ela em casamento, eles quase se casam. Porém, esse impulso dela de se autodestruir, ela não quer arrastar ele pro inferno, né? Ela não quer que ele se manche com ela, né? Ela quer que ele fique puro do jeito que ele é e acredita que caso eles fiquem juntos, ela vai acabar com essa pureza dele. Mas ele seria a única salvação dela. Então a gente tem aí essa personagem que tem dentro de si uma autodestruição muito grande e caminha para isso, né? Então, pessoal, essa história aí, ela é voltada nessas três personagens. Depois vai ter a outra personagem, que é a Aglaia, que ela é um outro interesse romântico do príncipe, só que ao contrário da Anastácia, ela também é uma menina muito bonita, ela é pura, tipo assim, ela nunca aconteceu nada com ela é de uma boa família, ela nunca se casou, ela nunca teve ninguém, e ela representa a pureza extrema, que seria o ideal para o Michigan, mas a Aglaia não é uma pessoa extremamente boa como o Michigan. Ela é uma menina caprichosa, ela tem muito orgulho, ela é arrogante, enfim. Então ela também é uma personagem que faz parte da história e que é importante para a história. Então a gente tem esses personagens principais. Então, pessoal, a trama ela se desenvolve aí em torno desses personagens e a gente vai conhecendo cada vez mais alguns desses, né? E entendendo melhor a história por trás dessa narrativa do Dostoiévski. Mas, de certa forma, na minha opinião, esse foi o livro do Dostoiévski que eu tive mais dificuldade para ler. Muito mais que Crime e Castigo, porque até hoje eu li, acho que 4 livros do Dostoiévski. Quando eu ia ler Crime e Castigo, antes de começar, eu tinha muito medo de não entender, de ficar um pouco confuso. Não senti isso em Crime e Castigo, mas aqui foi mais difícil. Não de ficar confuso, mas assim, pessoal, tem muitos personagens. Eu só mencionei os principais, só que tem muitos outros personagens. E eles como eu diria, tipo assim, um entra na história do outro, entende? Só que as narrações do autor são bem longas, bem detalhadas, com vários nomes russos, com vários personagens, com vários apelidos. Enfim, acaba se tornando um pouco cansativo, na minha opinião. Não chato, mas um pouco cansativo. É um livro que demora um pouco mais para você ler. Mas vale muito a pena, sem dúvida, né? Isso não vou nem comentar. Então, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. Essa história que vai falar, eu acho que o ponto principal da história é esse. É mostrar
como é a reação de uma sociedade aí quando ela recebe um bem absoluto, uma pessoa que é boa de coração mesmo, e como ela trata essa pessoa. Eu não vou contar spoiler pra vocês, só que eu acho que assim, o final desse livro, gente, eu acho que não podia ser mais trágico, meu Deus. Não querendo dar spoiler, né, mas dei um pouquinho aí, já falei que não vai ser muito bom, mas assim, gente, não tem como ser pior, meu Deus do céu. Eu esperava um pouco de salvação pra algum dos personagens. Agora, como acabou, eu falei, meu Deus, que... Nossa. Mas o final é ótimo, eu amo o final. Eu acho o final sensacional, eu acho que não poderia ser diferente. É um final muito trágico? Muito, mas eu acho que não poderia ser diferente, então vale muito a pena. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer pra vocês aí de forma rápida alguns dos detalhes. Gostei demais da história e acho que vale muito, muito a pena ler. Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha de O Idiota, do Dostoiévski. Se vocês já leram o livro, me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês não leram, se vocês pretendem ler aí algum dia. Eu acho que é uma leitura que ajuda muito a gente a entender vários aspectos, tanto da sociedade quanto também internos, né? Achei muito interessante. Eu fico por aqui, um beijo e até breve.